Vamos agora calcular o limite para x tendendo a 2 de 5 dividido por 7x menos 14. Se a gente tentar fazer uma substituição direta nesse limite, nós vamos obter 5 sobre 7 vezes 2, aqui 14 menos 14, 0. 5 sobre 0. Então, isso não é uma indeterminação, não dá para a gente calcular. Bom, então precisamos simplificar essa função, essa expressão, de forma que a gente possa usar aquele teorema para limites infinitos. Primeiramente, a gente sabe que podemos colocar o 5 em evidência, e aqui o 7x menos 14 também dá para colocar 7 em evidência no denominador. Então, obtemos aqui 5 sobre 7, vezes o limite para x tendendo a 2, e 1 sobre x menos 2. Para calcular esse limite, nós precisamos estudar os limites laterais, para x tendendo a 2 pela esquerda e pela direita. Então, vamos fazer esse cálculo auxiliar aqui embaixo. Limite para x tendendo a 2 por valores positivos de 1 sobre x menos 2. Então, esse limite lateral, a gente precisa fazer uma mudança de variável para resolver. Então, nós vamos chamar o x de 2 mais h. Então, como é o limite lateral à direita, a gente usa a mais h pela definição. Então, no caso, 2 mais h. E quando o x está tendendo a 2, se a gente substituir 2 aqui nesse cálculo, nós vamos obter h igual a 0. Então, quando o x tende a 2, o h tende a 0. Então, aqui vai ficar o limite para h tendendo a 0 de 1 sobre, no lugar de x, colocaremos o 2 mais h, menos o 2, que já estava no enunciado. Fica, então, limite para h tendendo a 0 de 1 sobre h. E pelo teorema para limites infinitos, o limite de 1 sobre h para h tendendo a 0 pelo lado positivo vai ser igual a mais infinito. Agora, vamos calcular o limite à esquerda, o limite para x tendendo a 2 pelo lado negativo de 1 sobre x menos 2. Então, aqui também temos que fazer uma mudança de variável, como foi feito acima. Então, chamaremos x de 2 menos h. E então, quando o x tende a 2, aqui vai ficar 2 menos h, e o h tenderá a 0. Então, aqui vai ficar o limite para h tendendo a 0 de 1 sobre 2 menos h, menos 2 que já estava ali no enunciado. Então, vai ficar o limite para h tendendo a 0 de 1 sobre menos h. E esse limite, pelo teorema, vai dar menos infinito. Então, como os limites laterais são diferentes, o limite que a gente tinha para calcular lá em cima, que é o limite de 5 sobre 7x menos 14 para x tendendo a 2, ele não existe. Certo? Vamos calcular um outro exemplo de limite infinito. Então, limite para x tendendo a 3 de x mais 3 dividido por x ao quadrado menos 9. Então, se nós tentarmos fazer a substituição, aqui vai dar 6 sobre 0, né? Isso não existe, matematicamente falando, então a gente precisa simplificar essa função, mexer um pouquinho nela de forma a usar algum dos teoremas. No caso aqui, a gente vai usar o limite infinito. Bom, então, fatorando aqui o denominador dessa função, nós obtemos limite para x tendendo a 3 de x mais 3 dividido por x mais 3 vezes x menos 3. Tá? Então, x ao quadrado aqui foi fatorado. Aí, podemos simplificar x mais 3 dividido por x mais 3, obtendo o limite para x tendendo a 3 de 1 sobre x menos 3.
Então, esse limite é parecido com o limite anterior, que foi calculado. E aqui nós precisamos novamente empregar limites laterais. Então, faremos o limite para x tendendo a 3 por valores positivos e o limite para x tendendo a 3 por valores negativos. Então, aqui a gente usa a mudança de variável x igual a 3 mais h. Quando x tender a 3, então o h vai tender a 0, ficando o limite para h tendendo a 0 de 1 sobre, no lugar de x vai o 3 mais h, menos o 3, que vai ser igual ao limite para x tendendo a 0 de 1 sobre h. E esse limite, pelo teorema de limites infinitos, vai ser igual a mais infinito. Agora o limite para x tendendo a 3 pelo lado negativo de 1 sobre x menos 3. Então, para calcular esse limite, a gente usa a mudança de variável x igual a 3 menos h. Então, vai ficar o limite para h tendendo a 0 de 1 sobre 3 menos h menos o 3, que já fazia parte ali da função, que vai ser igual ao limite para h tendendo a 0 de 1 sobre menos h. E esse limite vai ser igual a menos infinito também pelo teorema anterior. Então, nesse caso, mais uma vez, os limites laterais são diferentes e, portanto, o limite que a gente queria calcular não existe. Limite bilateral.